Então, pessoal, para finalizar o assunto sobre. Portão. Para terminar o assunto sobre microbiologia, essa parte da morfologia, estruturas, agora a gente vai falar das partes que são internas à parede celular, certo? Aquilo que fica, então, interno a essa estrutura aqui, ó, da parede celular. É a parte interna da bactéria. Então, vamos lá. A parte que a gente vai falar aqui, pessoal, que fica logo abaixo da parede celular, é a membrana citoplasmática. Ela é uma membrana, isso aqui como a gente pode ver, ó, essa parte aqui representada em número 5, né? Ela é a membrana plasmática, ela é uma camada bilipídica, que a gente pode ver aqui, ó, o lipídiozinho aqui nessa parte inferior, na parte superior. Se vocês lembrarem um pouco lá da bioquímica, vocês vão ver que esse é um fosfolipídio, onde ele tem uma cabeça dita então como polar e uma cauda apolar. Ou seja, essa parte aqui, essa cabeça, é dita como hidrofílica, ou seja, ela gosta de água. Já que a cauda, que não gosta, que é apolar, ela é dita então como hidrofóbica, ela tem medo da água, por isso que ela fica escondida aqui. Essa parte aqui externa, né, a parede celular tem um pouco, pode ter algumas moléculas de água, e aqui também pode ter as moléculas de água que está presente dentro do citoplasma da célula. Isso aqui também é um pouco parecido com as células eucarióticas. Então, essa membrana plasmática, pessoal, ou citoplasmática, ela funciona como uma barreira para a bactéria, permitindo que somente algumas substâncias podem passar. Ou seja, substâncias que têm uma carga apolar. Ou seja, ela consegue, então... Boa tarde, Bianca. Ela consegue, então, as moléculas conseguem passar por aqui, devido à sua característica, e depois adentra no final dentro da célula bacteriana. Já outras, pessoal, não conseguem passar porque elas são muito grandes. Aí elas precisam de umas proteínas, que elas funcionam como se fosse um canal, a qual elas podem entrar aqui na célula. A célula ela não vai permitir a célula bacteriana tudo que possa entrar, porque coisas nocivas a ela pode adentrar no seu organismo e pode acabar prejudicando o funcionamento da célula. Aí pode fazer o que com ela? Vai acabar morrendo. Vou voltar aqui para novamente, aqui o zoom. Pera, fecha aqui. Ela, né, como eu já falei, ela tem, de acordo então com essa membrana plasmática, vai ocorrer algumas atividades importantes para a célula, para poder a produção de energia. E também ela, como eu já falei, ela tem a maior seletividade para a entrada de substâncias, porque ela não pode deixar muita coisa entrar e nem sair. Porque se entrar muita coisa, o que acontece? A célula pode aumentar em volume, e ela vai aumentar um volume tão grande que ela acaba, então, explodindo. Vamos dizer assim, ela rompe a sua membrana e ela não consegue manter a forma. Já quando ela deixa sair muito líquido dela, ou alguns eletrólitos, o que acontece? Ela fica muito túrgida não, fica desidratada. E com isso, ela também perde função. Por exemplo, um exemplo de forma de fazer com que a célula fique murcha e venha a morrer. Utilizando sal ou açúcar. O que vai acontecer? O meio onde a bactéria se encontra, né? Vou tentar fazer o desenho aqui. A bactéria, vamos supor que esse meio aqui, ó, tem mais substância, né? De sal do que a parte interna. Certo? A parte interna aqui dentro do citoplasma. Aí o que acontece? E também essa parte aqui vai ter o quê? Menos água. E dentro da bactéria tem mais água. O que acontece? Por questão do meio menos concentrado para o mais concentrado, vai haver essa passagem de água para cá para poder equilibrar as cargas iônicas, e com isso a célula acaba então murchando e vem então a morrer. É por isso que o processo de salgar a carne ou substâncias muito doces, ela acaba então prevenindo que micro-organismos cresçam, justamente por essa questão da troca de eletrólitos, fazendo com que a célula bacteriana ela fique então murcha e perca a função
devido a essa transferência dos íons. Dando continuidade, pessoal, agora a gente já chegou dentro da célula bacteriana, na sua parte interna. A gente vai lá aqui de duas estruturas. Temos então aqui a área nucleóide ou área nuclear. Essa estrutura, vou pegar aqui o lápis. Essa estrutura aqui, a área nuclear, o nucleóide, é onde vai estar presente o material genético da bactéria, ou seja, o seu DNA, que é o ácido desribonucleico. É a parte que tem o DNA da bactéria, desoxirribonucleico. É onde tem o DNA. O DNA é onde tem as informações genéticas da bactéria, onde a bactéria vai ter a capacidade do quê? De produzir essas estruturas, por exemplo, aqui externas, como, por exemplo, as fímbrias, por exemplo, também o flagelo. Algumas bactérias têm a capacidade de produção daquela parede celular que a gente falou, do cálice, né? Em decorrência do DNA. Só que esse DNA, pessoal, ele não está solto, né? Ele não está totalmente solto dentro da bactéria. Por quê? Porque se tivesse totalmente solto, o que aconteceria? Quando ocorresse o processo de multiplicação, de divisão celular da bactéria, se tivesse solto, o que aconteceria? Uma célula bacteriana poderia ficar com toda, boa tarde, podia a célula bacteriana ficaria com material genético e a outra sem. Essa que não tem informação genética acabaria então morrendo. Por isso que ele é preso, ele é ancorado, né? Vamos dizer que ele é fixado aqui, suponhamos, e quando a bactéria se divide, uma parte fica na bactéria mãe e na outra parte do DNA fica na bactéria filha. E com isso, aquelas informações podem ser então perpetuadas para outras bactérias. Outra parte importante nas bactérias, pessoal, são os ribossomos. Os ribossomos, ele está responsável pela síntese proteica da bactéria. Tem algumas proteínas que são importantes para ela, como, por exemplo, proteínas que irão formar, por exemplo, os flagelos, proteínas que irão formar aqui as fímbrias, ou também, por exemplo, estruturas da parede celular. É importante. Uma coisa interessante desses ribossomos é que são diferentes dos eucariotos, ou seja, das células humanas. Antibióticos que a gente toma, alguns deles são confeccionados para conseguirem atravessar, vou voltar aqui, eles são confeccionados para poder conseguir atravessar essa camada lipídica, né? Lipídica, porque se não fosse confeccionado dessa forma, o que aconteceria? O antibiótico chegaria aqui e não entrava. Quando não entra na célula bacteriana, não teria como ter função. Eles são confeccionados de uma forma que eles conseguem adentrar dentro da célula bacteriana e pode atuar em determinados locais, como, por exemplo, atuar causando lesão no DNA, se causar lesão no DNA, a bactéria vai morrer, ou causar uma lesão na síntese proteica, que também vai impedir com que a bactéria produza essas estruturas aqui, que são importantes para manter a sua forma, como também o impedimento com que ela possa perder ou ganhar eletrólitos. Aí com isso também pode levar a bactéria a morrer. O que acontece? Por que ele é diferente? Ele é diferente do nosso eucarioto, dos nossos ribossomos. E com isso, esse antibiótico ele vai ser específico para as bactérias. Não vai causar nenhum efeito colateral no nosso organismo. Tranquilo, pessoal? Suave? Beleza. Outras coisas que podem ocorrer em algumas bactérias são a presença de esporos. Esses esporos não são todas as bactérias que produzem, são apenas algumas delas. Como, por exemplo, bactérias do gênero Bacillus e Clostridium. Por exemplo, o Bacillus Clostridium tetani, né, que vai causar o tétano, que é um exemplo de bactéria que possui esse endoesporo. Boa tarde, Bruna. Qual a função, então, desse endoesporo? Endo se refere a dentro, né? Esporo a questão do... Opa, esporo. Vamos ver aqui. Deixa eu limpar. Clear. Endo, dentro, esporo. Remete um pouco à semente de perpetuação. Só que isso aqui não é uma forma de
reprodução da bactéria, e sim uma forma de resistência a fatores adversos do meio. Suponhamos, né, essa bactéria está no meio ambiente ou dentro de um tecido humano, causando uma doença, ela está naquele local, né? De repente, começa o quê? Começa a diminuir esses nutrientes, as condições começam a ser adversas à sua sobrevivência. O que vai acontecer? Essa bactéria, ela vai então pegar um pouco daquele material genético que eu falei para vocês, que ele está ancorado, né, na parte da célula, e começa, aquela membrana plasmática dela começa então a envolver aquele que ficou isolado. A gente pode observar aqui. Posteriormente, tanto a membrana plasmática como a parede celular envolveu esse material genético aqui e ocorreu uma série de desidratações, onde esse endoesporo ele vai ter pouca água para justamente deixar ele mais resistente. Depois disso, vai ocorrer então uma formação de uma grande quantidade de peptidoglicano, protegendo então esse esporo aqui. E, por fim, formando essa capa de queratina, que vai deixar ele bem resistente e impermeável à água. O que vai acontecer? Quando esse endoesporo foi hidratado novamente, quando ele estiver com condições ideais, que permitam com que ele possa, então, germinar, como ele fala, né? Ele vai, então, se multiplicar e dando origem novamente à bactéria que o originou. Para vocês terem ideia, foram, então, coletados, se não me engano, acho que foram endoesporos que estavam dentro do intestino de abelhas que foram preservadas em âmbar. Âmbar é uma seiva, né, de plantas. Foi, então, preservado ali e, posteriormente, retirado do intestino dela esses endoesporos de mais de 100 mil anos atrás. E, quando colocaram no meio de cultura, esse endoesporo deu novamente a origem à bactéria, para vocês verem como eles são bem resistentes. Eles podem causar sérios danos à nossa saúde, devido à questão do Clostridium botulinum e do Clostridium tetani, né? O botulinum vai causar o botulismo e o tetani, o tétano. O botulismo, pessoal, ele causa tanto o botulismo como também o tétano, ele afeta a região dos nossos neurônios motores e eles têm uma coisa diferente. O botulino vai causar um relaxamento, a pessoa vai relaxar, ela vai perder a capacidade de contração muscular. O que acontece? A pessoa não consegue, por exemplo, respirar, porque não vai ocorrer a contração da caixa torácica e ocorrer a troca gasosa. Ela acaba então morrendo. Do mesmo jeito do Clostridium tetani. Ele não vai causar um relaxamento, ele vai causar uma constante contração. A pessoa vai ficar, como posso dizer, vai ficar contraída e não vai conseguir respirar. Pessoal, só finalizando aqui a nossa aula, porque estou acompanhando, acredito que seja a mudança. Só esperando um pouquinho para a gente retornar. Vocês aguardem, qualquer coisa eu libero vocês para o intervalo. Só um instante, viu? Dá aqui o pause. Como eu já vinha falando, né? Os endoesporos são formas de resistência das bactérias, não são formas de reprodução. Como a gente até exemplificou aqui, 2 gêneros que produzem esse tipo de esporo. Ele funciona como fator de virulência, porque ele resiste a processos, por exemplo, de esterilização. No caso, utilizando, por exemplo, a autoclave. Ele é importante para essas bactérias, elas podem causar sérios danos à nossa saúde. E aqui a gente tem o que, pessoal? Plasmídio. O plasmídio tô ofegante. O plasmídio, pessoal, ele é um DNA extracromossômico, ou seja, fora do cromossomo da bactéria. A gente observa aqui, o cromossomo da bactéria está ancorado, como a gente pode observar, e tem esse plasmídio aqui. Qual a função do plasmídio? O plasmídio, pessoal, ele pode conferir à bactéria certa capacidade de virulência. Seria isso. Ele pode ter uma informação genética que vai fazer com que a bactéria, como por exemplo, essa daqui, que não tenha, por exemplo, pílis, ela pode então produzir pílis. E o que vai fazer com que essa bactéria fique mais virulenta? Ela pode então ficar aderida em superfícies celulares. Isso é uma característica da bactéria, tornar ela virulenta. Ou essa bactéria pode acabar produzindo, por exemplo, toxinas. Isso também é decorrência da produção desses plasmídios. E a bactéria, pessoal, ela pode transmitir esse plasmídio para outra.
Suponhamos, vou limpar aqui, suponhamos que tem uma bactéria aqui do lado que não tenha esse plasmídio. O que vai acontecer? Eles vão formar aqui uma ponte através de um pílio sexual, e essa bactéria é dita como receptora, e essa como perdão, voltar aqui novamente, clear, vou pegar a borracha. Essa aqui ela é dita como doadora, porque ela vai doar o pílio, e essa é como receptora, porque vai receber o plasmídio, doadora, e essa receptora. O que vai acontecer? Esse plasmídio aqui, ele passa então através desse pílio sexual e vem para essa outra bactéria. A partir disso, essa outra bactéria vai poder produzir, por exemplo, proteínas, toxinas ou outro fator que permita com que ela seja resistente, por exemplo, a antibióticos. Isso seria um fator de virulência transmitido entre as bactérias. E agora, para finalizar, a gente vai falar aqui sobre a reprodução das bactérias. As bactérias, pessoal, elas se dividem de forma assexuada. Aquela reprodução que eu mostrei para vocês não é considerada reprodução, porque é apenas uma transferência de material genético para poder uma transposição gênica, como fala. Não vai ter essa questão de, se ela não ocorrer desse jeito, ela não vai conseguir se reproduzir. A reprodução dela é do tipo assexuada por divisão binária. O que acontece? A bactéria se encontra em um meio onde tem os nutrientes essenciais para ela, ela então absorve esses nutrientes e ela começa então a se alongar. Depois que ela se alonga, aquele DNA que está ali ancorado em uma parte da bactéria fica preso e a bactéria começa a sofrer um processo de invaginação, como vocês podem observar aqui. Ocorreu então a formação de um septo interno, e esse septo posteriormente dividiu a célula em duas, e com isso formando duas células. Esse ciclo, pessoal, em algumas bactérias dura cerca de 30 minutos. Ou seja, em 30 minutos vai ter duas, depois de 30 minutos 4, depois 8, 16 e assim sucessivamente. Em cerca de 24 horas, uma única bactéria pode se tornar milhões de bactérias, e com isso causando sérios danos, por exemplo, a um hospedeiro ou à saúde de uma pessoa. E com isso, a gente finaliza essa parte das células, em relação à morfologia, estrutura bacteriana, e o próximo horário vocês ficam então para fazer a atividade para quem não fez. Grande abraço e vocês estão liberados para o próximo horário. E obrigado por me esperar.